Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu comentou as propostas de Lula para dificultar a participação de militares na política. O coronel explicou que militares já têm regras diferentes do restante da população, esclarecendo que qualquer militar vai para a reserva assim que é eleito para qualquer cargo público. Ele questionou por que Lula quer modificar essas regras e dificultar a participação dos militares, dizendo: provavelmente ele não quer militares na política. O ex-deputado lembrou que há militares no Congresso, nas duas casas, e apontou que a presença deles incomoda Lula por serem pessoas que defendem valores e idoneidade na vida pública. Coronel Tadeu também questionou por que Lula retirou os Correios da lista de empresas a serem privatizadas. O ex-deputado lembrou que o escândalo do Mensalão iniciou exatamente nos Correios, onde se descobriu um grande esquema no qual os contratos da estatal envolviam propinas a parlamentares para comprar apoio para o governo. Coronel Tadeu disse: não querem deixar que os Correios sejam privatizados, provavelmente para distribuir cargos. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros sites e canais conservadores, está sendo confiscada, a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vou começar falando dos militares. O Lula não quer ver os militares na política e, portanto, vai mudar as regras para os militares. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês é que para os militares as regras elas são diferentes de qualquer outra pessoa. Aliás, para militar tudo é diferente. Militar, pela Constituição, não pode ser sindicalizado e não tem direito à greve, diferente de qualquer outro trabalhador. Militares são trabalhadores excepcionais mesmo, e eu acredito que todos vocês concordam. Pela Constituição, nós não podemos ser sindicalizados e muito menos
fazer qualquer tipo de greve. Gente, militar não pode ser filiado a partido político. Não pode ser filiado a partido político. Eu não sei se você sabia disso, mas você não pode ser filiado. Você é proibido de se filiar a qualquer partido político. Militar tem um código penal próprio, que é o Código Penal Militar, e tem um código de processo penal também próprio, o Código de Processo Penal Militar. E tem um regulamento que nenhum outro cidadão tem, que é o regulamento disciplinar. Aquelas faltas menos graves, que não são consideradas crimes, podem transgredir, podem afrontar o regulamento disciplinar, e para isso existe um regulamento que é cumprido dentro dos quartéis, ou como a gente fala, dentro da caserna. Mas e o militar na política, gente? Como é que eu entrei na política? Bom, primeiro, eu sempre cumpri o que a Constituição fala. Eu nunca fui filiado a nenhum partido político, mas isso não impede de eu ter gosto pela política. E eu digo aqui para todos vocês, gente, vocês sabem quantas campanhas eleitorais eu fiz e trabalhei? 19, anota aí, 19 campanhas, aí você vai, 19 campanhas, vamos contar aqui, ó, comecei em 1986, quando eu tinha 19 anos, então vamos lá, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022. São exatas 19 campanhas políticas. Eu trabalhei em todas elas. Mas como é que eu fiz isso sendo militar? Muito simples, gente. Você tem horário de folga. E no horário de folga você vai conversar com os amigos, vai pedir voto para aquele candidato que você se identifica com ele. Então eu sempre participei da política. É claro que em 2018 eu fui eleito deputado federal, ok? Mas foram 19 campanhas e estou indo agora em 2024 para a 20ª campanha eleitoral. Então o militar pode participar da política, sim. É claro que ele vai ter os limites, ele não pode ali fazer política dentro do quartel, ele tem que fazer fora. Isso aí foi assim que a gente sempre caminhou. Sargento Almir entrando aqui, acabei de ver aqui no Instagram. Almir, um abraço para você. Eu estou falando sobre nós militares, Almir. Como é que a nossa vida é difícil. Então, gente, o que hoje diz a Constituição? Se você se candidatar, vamos lá na frente. Se você for eleito para qualquer cargo, para vereador, prefeito, para deputado estadual, deputado federal, para governador, ou para presidente, ou para senador, que são todos os cargos eletivos, você vai se candidatar. Primeiro você tem que se candidatar. Sendo eleito, as urnas lhe foram favoráveis, lhe confiaram os votos, e você sendo da ativa, o que vai acontecer com você? Você simplesmente aposenta imediatamente, você é da ativa. No ato da diplomação, é o que diz a Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 8º, se eu não me engano, parágrafo 8º. Se você contar com mais de 10 anos, né, no ato da diplomação, você passa para reserva ou para reforma, né, que é a mesma coisa que a aposentadoria, com salário proporcional. Afinal de contas, você contribuiu 12 anos com a sua previdência, você vai receber 12 dias de salário. É assim que funciona, afinal de contas você contribuiu. E a partir daí, a sua previdência, você que vai cuidar dela, você vai pagar o INSS, porque o militar ele tem regras próprias também para aposentadoria. Se você não tem 10 anos de serviço, obrigatoriamente você tem que sair e não volta mais, vai lá e se candidata. Qual é a proposta do Lula, que ele quer endurecer mais isso? Porque hoje você só aposenta se você for eleito. Então você disputa uma campanha política, você é afastado 90 dias antes da eleição, você fica afastado mesmo, só fazendo campanha. E o Lula ele quer mudar agora o seguinte: se você quer ir para o campo político, então você sai do campo militar, você vai ser aposentado e aí sim você vai cuidar da sua vida política. Então ele quer fazer essa mudança na Constituição Federal. Por que isso? Provavelmente que ele não quer ver os militares na política, e a gente tem feito um trabalho muito bom.
nós temos aproximadamente 19 a 20 militares hoje, até mais, 21 ou 22 militares na Câmara Federal e no Senado. No Senado, por exemplo, nós temos 2 militares hoje lá no Senado Federal. Temos 2 senadores. Um é o capitão Stevenson, que ele é da Paraíba, ele é da Paraíba, capitão Stevenson, e o próprio Marcos Pontes, o astronauta, que é coronel da Força Aérea Brasileira. Temos 2 militares. Tivemos no passado o Major Olímpio, daqui de São Paulo, senador por São Paulo, mas faleceu de Covid. Na Câmara dos Deputados nós temos aproximadamente 19 ou 20 militares do Exército e das polícias militares. Então poderia citar aqui, por exemplo, o capitão Alberto Neto, lá do Amazonas, e posso citar também aqui o cabo Júnior Amaral. E o Lula, ele, na verdade, eu acho que ele quer dificultar, porque quem é que vai disputar uma eleição sem saber se vai ganhar ou não? Então hoje você disputa, não ganhou, você volta. O que ele quer é justamente o contrário. Você vai disputar, então você já sai de uma vez e aí você segue a sua vida. É mais ou menos isso. Então só para vocês entenderem, os militares incomodam mesmo, né? É que a gente trabalha correto, a gente faz a coisa correta, a gente não aceita absolutamente nada de errado, e isso faz com que o ambiente político fique incomodado com a nossa presença. Ser 20 militares num universo de 513 deputados é quase 5% da Câmara Federal, então é algo bastante significativo. Muito bem, está registrado aí nessa live esse comentário sobre os militares. Uma outra coisa é que Correios está fora da privatização. O governo não tem a intenção de privatizar os Correios. Vamos fazer um retrospecto dos Correios, gente. Os Correios, vocês se lembram quando começou o Mensalão em 2003, a denúncia do Mensalão? Por onde começou a denúncia do Mensalão no governo do PT? Foi pelos Correios. E o que é isso? Muito simples. Eram simplesmente contratos superfaturados ou não, mas que essas empresas contratadas pelos Correios eram obrigadas a pagar propina para pagar políticos para votar com o governo. Esse foi o esquema do Mensalão, muito simples. Então vamos imaginar aqui um contrato de manutenção de computadores, de rede de lógica, por exemplo. Contrato de manutenção de veículos, contrato de locação de veículos, contrato de segurança. Contratos é o que não falta. E parte desses contratos, o dinheiro que as empresas recebiam dos Correios, então essas empresas tinham que pagar determinada pessoa, não sei se o político diretamente ou algum intermediário, mas isso alimentava um esquema de corrupção que foi chamado de mensalão, onde o Zé Dirceu e o Roberto Jefferson foram condenados. Me assusta os Correios não serem privatizados, porque o PT causou um prejuízo enorme aos Correios, enorme. O Bolsonaro assumiu, vou deixar bem registrado aqui, o governo Bolsonaro assumiu, os governos passaram a dar lucro, ou seja, não tinha mais roubalheira, o dinheiro apareceu. Se eu não me engano, o general General Floriano deixou os Correios com 5 bilhões em caixa. Gente, 5 bilhões em caixa. Vamos ver como é que vai fechar as contas dos Correios agora em 2023. A tendência é aumentar. A tendência é termos um saldo positivo. Olha, gente, uma coisa eu vou falar para todos vocês aqui de uma forma bem tranquila, né? O governo, o Estado não sabe administrar empresa. Por quê? Porque tem que passar as empresas para afiliados ou apaniguados e esses caras têm que roubar, dar prejuízo na empresa para poder tirar o dele. Infelizmente é isso. Eu sou a favor da privatização. A empresa privada paga já alguma coisa para o governo e o governo nem se mete na administração. Eles vão ganhar o dinheiro deles. É claro que eles vão oferecer um valor que seja exequível, ou seja, eles vão ganhar a parte deles, o lucro deles, e vão conseguir pagar a concessão ao governo. E assim pronto, o governo põe o dinheiro lá no caixa e acabou, e aí faz o que tem que fazer, saúde, educação, segurança, infraestrutura e assim por diante. Portanto, eu considero o governo um mau administrador de empresas. E os Correios então virou uma febre, né, querendo
eles querem trazer os Correios, não querem deixar que os Correios sejam privatizados, provavelmente para distribuir cargos de segundo e terceiro escalão aí para os políticos que eles precisam dessa base de apoio na Câmara e vão fazer aí aquele toma lá da cá. Então, gente, é lamentável que isso aconteça e isso está gerando uma confusão muito grande, né? Está gerando uma confusão muito grande porque são outras empresas também que não serão privatizadas. A Telebrás é uma outra empresa também que não vai ser privatizada e tem uma relação de empresas, eu não vou aqui citar todas, mas é uma pena, porque o Estado não tem que fazer tudo. Aliás, a forma de concessão é a melhor coisa, o Estado recebe uma contraprestação em dinheiro e cede o serviço para que alguém faça com profissionalismo. Assim tem que ser o Estado. Por isso que eu sou favorável às privatizações, gente, para que isso não vire cabide de emprego para ninguém, porque o empresário não vai fazer cabide de emprego na empresa dele, de jeito nenhum. Se a pessoa é boa e trabalha, fica. Se a pessoa não é boa e não trabalha, tchau, um abraço. O empresário ele precisa ganhar, afinal de contas ele tem as responsabilidades dele, tá? Então o Correio foi retirado dessa lista de privatização.